Vamos lá para a palavra. Deus me deu uma palavra agora nessa madrugada que está em Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Louvado rendimento para a tua palavra. A tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra, gente, que está em Evangelho de Mateus capítulo 7. A continuação do sermão da montanha. O juízo temerário. As coisas santas não dei aos cães. Perseverança na oração. A porta estreita, os falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Deus. Nós devemos ouvir e cumprir as palavras de Deus. E olha só, perseverar em oração. A porta é estreita, né, gente? A porta larga é a porta do mundo, que tudo pode, que tudo é curtição, que tudo é alegria, né? Eles levam tudo na alegria, eles levam tudo na brincadeira, nas festas, naquilo que nós sabemos que não é do agrado de Deus, da vontade de Deus. Não julgueis para que não seja julgado. Olha aí. Não podemos julgar ninguém, gente. Não julgue ninguém, não julgue. Porque se você julgar alguém, você será julgado. Muitas pessoas, por a gente pregar a palavra de Deus, a palavra que nos corrige, a palavra que nos ensina, a palavra que nos liberta, tipo, né, que ouve nós pregarmos e falarmos, né, ora, larga isso, deixa de mentira, deixa disso, acha que nós estamos julgando, mas nós não estamos julgando, nós estamos pregando a palavra para que haja uma libertação na nossa vida, para que a gente entenda que é errado essas práticas, né? Então, isso não é um julgamento. Isso é a palavra nos ensinando a largarmos aquilo que tem que ser largado. Mas tem pessoa que julga. Tem pessoa que julga os outros. E essas pessoas que julgam os outros serão julgadas. Tá entendendo? A gente tem que entender o que é a palavra nos ensinando para a nossa libertação e o que é julgarmos outros. E aqui ele está ensinando: não julgues para não ser julgado. Não julgueis para que não seja julgado. A gente vê as pessoas julgando os espíritas, julgam os católicos. A gente vê pessoas julgando os outros. Não julgue, pelo amor de Deus, porque você será julgado. Louvado, não julgue essa mulher que está no adultério, não julgue. Às vezes você julga uma pessoa que está no adultério, aí o que acontece? De repente tu cai no adultério. Então a gente tem que aprender o que é julgar os outros. Julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Olha aí. E com a medida que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Então não julgue ninguém, não fique medindo ninguém. A gente tem que analisar a nossa vida, não a vida dos outros. Eu estou aqui pregando a palavra e a palavra eu tenho que analisar a minha vida, não a vida de vocês. A gente escuta a palavra, estuda a palavra e analisamos a nossa vida. Nós não podemos julgar os outros nem medir os outros. Eu conheci uma pessoa, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma pessoa no nosso meio, no povo evangélico, né? Eu conheço essa pessoa que julgava o filho dos vizinhos que roubavam, né? Julgava, tem que ir preso, né? E só falava palavras de julgamento. Sabe o que foi que aconteceu? Era alguém que conhecia a palavra, que pregava a palavra, hein? Era alguém que pregava a palavra. Sabe o que foi que aconteceu? Foi descoberto que o filho dele estava roubando. Saiu tudo quanto foi jornal. O filho dele foi preso. Tá entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Não fique julgando ninguém. Quem reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no olho? Gente, a gente tem que cuidar da nossa salvação, da nossa libertação. Nós oramos pelas vidas, mas nós sabemos que nós precisamos
que nós precisamos, louvado seja o nome, também de libertação. Nós precisamos cuidar da nossa salvação. Nós precisamos cuidar de que a nossa vida esteja segundo o acordo, a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. Então ele está aqui dizendo, não fique julgando, não fique medindo os outros, não, e olha, não fica cuidando, né, de tirar o arqueiro dos olhos de ninguém. Tira primeiro o que está no teu olho, a trave que está no teu olho. Sabe por quê? Porque primeiro a gente tem que cuidar da nossa libertação, a nossa santificação. Não adianta eu estar pregando aqui, gente, para que vocês, né, façam isso, façam aquilo, e eu não faça na minha vida. Eu continue numa vida errada. Não adianta pregar a palavra, quem quiser pode pregar. É só estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai falar por você, porque é o Espírito Santo que quer salvar as vidas, que quer libertar as vidas, mas as minhas práticas, eu tenho que praticar a palavra de Deus como vocês têm que praticar. Então, por isso que primeiro a libertação é em nós. Você vem para Cristo, você quer que teu marido seja liberto, que teus filhos, que teus vizinhos sejam libertos, mas muitas das vezes nem você é liberto. Então, antes de você querer que teu marido seja liberto, teus filhos, teus vizinhos, teus amigos, procura primeiro ser liberto. É isso que ele está dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua. Hipócrita. Olha como é que ele fala. É Jesus que está falando. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então, se você cuida de ser liberto, de praticar a palavra, né? Praticar a palavra, obedecer às leis de Deus, obedecer os mandamentos, aí você pode ajudar as pessoas pregando. Olha, eu era assim, eu era errada, eu fiz isso, hoje eu não faço mais. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas primeiro a gente tem que cuidar de quem? Da nossa vida, da nossa libertação. Não adianta eu estar dizendo para vocês mentir e eu estar na mentira. Não adianta eu estar dizendo para vocês não adulterar e eu estar no adultério. Não adianta, gente. Não adianta fazer isso. Por quê? Porque Deus conhece o oculto escondido dos nossos corações. Deus conhece os meus pensamentos, teus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem, voltando as vos despedacem, né? O que é não dar aos cães as coisas santas? É não dar a palavra de Deus àqueles que são cães, que zombam de Deus, que não querem saber de Deus. Eles não vão ouvir, gente. Eles não vão ouvir, eles vão pisar na palavra, eles vão desfazer da palavra, eles não vão dar crédito à palavra de Deus, eles não vão dar ouvido. São esses cães que ficam escarnecendo de Deus, que ficam zombando de Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Então, o que a gente tem feito? A gente tem pedido de Deus. Ele está dizendo aqui, nós estamos pedindo, nós vamos encontrar. Vai chegar a hora da tua resposta, vai chegar a hora do teu milagre. Persevera em oração, não para de orar, não desiste. Senhor, eu oro pela libertação da minha família, persevera. Senhor, eu oro pela libertação do meu esposo, eu oro pela minha libertação. Às vezes você ora pela libertação dos outros e não ora pela tua libertação. E não esqueça de orar pela tua libertação. Não esqueça, não ache que você já está perfeito. Não ache que você é aquele que pronto, não precisa mais de nada. Oremos pela nossa libertação. Oremos pela libertação da nossa família. Né? Tem muitos pregadores que acham que porque prega, pronto, já está liberto. Já é o tal, já é o cara, né? Já é a tal. Não é não, gente. A gente temos que também pedir a nossa libertação. A gente tem que vigiar, gente. A gente tem que vigiar. Muitas das vezes, as pessoas que pregam a palavra acham que já são os perfeitos, né? E que não falham, que não erram, que está todo o tempo agradando a Deus. E às vezes nós não estamos. Então nós também temos que orar por nós. Senhor, me liberta. Oh, meu Deus. Temos que nos humilhar por nós, não só pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a cair, a falhar.
né? Do jeito que vocês são tentados, eu sou tentada. Do jeito que o diabo quer derrubar vocês. Então, todos os dias, o diabo ele vem nos tentar. Mas nós temos que vigiar, nós temos que praticar a palavra, para nós não cairmos em tentação. Louvado seja Deus, para que o diabo não roube a nossa coroa. Em Apocalipse fala, aquele que tiver limpo, que se limpe mais. Então, todo dia eu tenho que me limpar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus é a água que nos limpa. Então eu estou aqui estudando a palavra, eu já vou sair daqui meditando aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não tenho que praticar. Tá entendendo? E ele diz para nós perseverar em oração, pedir e dar-se-vos-á. Persevera aí pedindo a libertação da tua família. Você ainda não está vendo, mas não para de pedir, não para, porque o Senhor vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Nós estamos batendo na porta de Deus. Para quê? Na porta do céu, Senhor, abre as portas, responde minha oração, lembra-te de mim, ouve o meu clamor, ouve, Senhor, a minha súplica, Senhor, venha me socorrer, Senhor, responde minha oração. A tua palavra diz, Senhor, que nós batemos, perseverarmos em oração, o Senhor nos responderá, o Senhor ouvirá as nossas orações. Então, vamos continuar perseverando. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Aí Jesus faz uma pergunta, né? Qual é o homem que pedindo o pão, né? Que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Então, eu acredito, se bem que hoje, né, gente, a gente tem visto pais tirando a vida dos seus próprios filhos. A gente tem visto mãe tirando a vida dos seus próprios filhos. A gente tem visto mães vendendo suas filhas, pais vendendo seus filhos. Hoje nós temos visto, né, que tem seres humanos que não são pais, né? Que não são pais, que não têm prática de pais. A gente vê mulheres abandonando seus filhos para viver com o homem, né? Abandonou os filhos, deixou lá com os avós para viver com um homem que nem sequer a ama, nem sequer trata com respeito, com honra, só trata como prostituição, só usa aquela mulher, mas não ama aquela mulher, porque eu sinto muito, um homem que não ama meus filhos não me ama, não é verdade, gente? Então ele diz, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Você não vai dar uma pedra se teu filho está com fome, você vai dar um alimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, olha como é que Jesus fala. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhes pedirem. Então, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é bom. Então, Deus, ele vai te dar boas coisas, porque ele é pai. E ele diz aqui na palavra dele, vocês são maus, vocês dão boas coisas para o filho de vocês, e quanto mais Deus, ele está dizendo, Jesus, é porque é Jesus que fala, né? É Jesus que está falando aqui. Então ele diz, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhes pedirem. Ele pergunta. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Olha só, se você quer, né, ter o bem, faça o bem. Se você quer respeito, dê respeito. Respeite os outros. Se você quer amor, dê amor, não é verdade? Agora, se você não dar coisas boas, como é que você quer receber coisas boas? Não é verdade?
Então, analisemos nossa vida, o que nós temos dado, o que nós temos oferecido aos outros, o que nós temos feito para os outros. Ele está ensinando aqui, olha só. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, faz eles também vós, porque esta é a lei dos profetas. A gente tem que ter essa prática, gente. Muitas das vezes você ensina teu filho direitinho. Você tem práticas que você procura viver na verdade, viver a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas aí você não recebe dos teus filhos aquilo que você ensinou, aquilo que você deu, aquilo que você obedeceu aos teus pais. Às vezes você foi tão obediente aos teus pais, mas aí teus filhos já não são obedientes a você. Aí você fica, meu Deus, eu obedeci meus pais. Por que meus filhos não obedecem? Por que meus filhos são assim comigo? Né? Muitas das vezes você foi essa boa filha, você foi esse bom filho, mas você tem filhos que estão desgostam, filhos que não te obedecem. Por quê, gente? Porque nós estamos numa geração rebelde. Tá entendendo? Mas uma coisa eu digo, se você é praticante da palavra, se você obedeceu teu pai, se você honrou teu pai, se você honrou tua mãe, você praticou a palavra, então você não é devedor da palavra. Quem está devendo a palavra é os teus filhos que não te obedecem, que não te honram. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que entender, gente. Tem gente que não entende o que é a colheita, né? Por exemplo, eu conheço muitas pessoas. Por exemplo, você foi um bom filho, você foi uma boa filha, e os teus filhos não são bons filhos. Teus filhos não te obedecem. Teus filhos não honram a palavra de Deus. Aí o que vai acontecer? As pessoas que não conhecem tua vida, que não conhecem tua história, vão te julgar, vão te medir, vão dizer assim, os filhos são assim porque ela era assim, então ela está colhendo o que plantou. Não, gente, não é assim. Muitos pais que honraram seus pais, hoje estão vivendo filhos que não obedecem, que não honram seus pais, porque é por causa da geração rebelde, por causa que essa geração não quer obedecer à palavra de Deus. Você obedeceu à palavra de Deus, mas teus filhos não querem obedecer à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se os filhos estão no cárcere, não é porque a mãe ensinou eles a roubarem, não é porque a mãe mandou eles roubarem, mas é porque eles não quiseram obedecer os conselhos da mãe, não quiseram servir a Deus junto com a mãe na igreja. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender muito bem, gente. Muito bem isso. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque eu conheço muitos pais que foram ótimos pais, mas os filhos só o sangue do cordeiro. Né? Filho de pastor não é pastor. Né? Se fosse filho de pastor, fosse pastor, não tinha um monte de jovens, filhos de pastor, no tráfico, no vício, nas drogas. Né? Porque um filho do pastor, o pastor está dando exemplo de servir a Deus, está dando exemplo de orar, está dando exemplo de pregar. E por que o filho desse pastor está lá em coisas erradas? Porque ele tem a escolha dele. Mas a cobrança não vai ser nossa. A cobrança não vai ser sua, porque você ensinou o teu filho no caminho da verdade da vida, você ensinou coisas boas, você ensinou o teu filho a praticar o bem, mas só que ele tem a escolha dele. Ou ele vai te obedecer, ou ele vai obedecer aos amigos. Vamos lá para as drogas, vamos lá para o álcool, vamos lá para a prostituição. Que igreja que nada, que cultuar que nada, que adorar que Deus que nada, né? Um tal de que nada, né? Minha mãe que dizia isso. Que é um tal de que nada, não é isso? Não é assim que eles dizem que nada, eu lá vou para a igreja, eu lá vou adorar a Deus, eu não vou para a igreja contigo. Não é assim que eles falam para os pais cristãos? Não querem acompanhar os seus pais, mas os seus pais estão chamando. Só que eles têm as escolhas deles, gente. Tem as escolhas deles. Louvado seja o nome. Não é tua culpa se ele escolheu o caminho do mal, se ele escolheu a não honrar a palavra de Deus, a não obedecer a palavra de Deus, a não te obedecer. Não é sua culpa.
Estamos entendendo se você tem praticado a palavra, se você tem ensinado o teu filho no caminho do bem, mas o teu filho vai crescer, vai ter entendimento, né? Ele vai ter entendimento. Tem gente, nem todo filho que tem um pai ladrão, ele vai ser ladrão. Eu conheço pessoas que o pai teve essa prática, que o filho é um advogado, que o filho é um doutor, gente, que o filho é um sacerdote. Estamos entendendo, louvado seja Deus, porque o povo ele gosta de medir os outros, de julgar os outros. Você não sabe a história de ninguém. Você não sabe, você não sabe a minha história. Você não sabe como eu fui educado, como eu eduquei meus filhos. Você não sabe. Mas aí, se você vê os meus filhos na prática errada, você vai querer botar a culpa em mim. São os julgadores, são esses que ficam me medindo, são esses que ficam te medindo. Ah, tá assim porque o pai ensinou. Você é cristão, você não vai ensinar coisas erradas para o teu pai, não vai para os teus filhos. Tu não vai ensinar. Só que os teus filhos, os nossos filhos, têm as suas escolhas. Eu não vim de uma família cristã. Eu vim de uma família que não era cristã. E hoje eu sou cristã. Eu ganhei minha mãe para Jesus. Entendeu? Eu ganhei minha mãe para Jesus. Eu vim de uma família que não era cristã. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Onde dê, gente. Porque tem muita gente te julgando, muita gente te condenando por causa dos teus filhos, né? Como se você estivesse mandando teus filhos não desobedecer a Deus, como você estivesse mandando teus filhos ir para a prostituição, para as drogas. Tenho certeza que você não manda teu filho ir para a droga, para a prostituição, para o adultério, para as coisas erradas. Você que está aqui nessa live, tenho certeza que você não faz isso. Mas tem gente te julgando, tem gente botando a culpa em você. Que não, o filho dela é assim, a colheita dela. Gente, estudem a palavra de Deus para você saber o que é a colheita e o que é a colheita que vem de Deus. Você tem que entender muito bem, gente, muito bem. Louvado seja o nome do Senhor e agradecido. Se você planta o bem, você irá colher bem. O que você vai colher bem? Você será salvo. Você será salvo por Cristo Jesus, porque você está fazendo o bem, praticando a palavra, obedecendo a palavra. Você não vai ser salvo por causa dos teus filhos. Você não vai ser condenado por causa dos teus filhos. Nem teus filhos serão salvos por tua causa, nem será condenado por teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Estamos entendendo? Nós temos que aprender, gente. A salvação é individual. Se teu filho tu é errado, tu vai perder tua salvação? Tu não vai. Se teu marido tá errado, tu vai perder tua salvação por causa do teu marido? Tu não vai. A salvação é individual. Bom dia, porque estreita é a porta, gente. Quem é que quer entrar numa porta estreita? Servir Jesus, gente. Ah, é muito estreita. A porta larga, tudo fácil. A porta larga na brincadeira, na curtição. Eles não querem saber de compromisso. Eles não querem saber de renúncia. Eles não querem saber de oração. Eles não querem saber de buscar a palavra de Deus. A porta larga, gente, é esse povo que diz que todo mundo morre e vai para o céu. É a porta larga, né? A porta larga diz que tudo leva a Deus e não leva. O que leva a Deus é o Espírito Santo. O que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. A porta larga diz que todo mundo é filho de Deus e não são. A porta larga diz isso. A porta estreita diz que para eu ser filha de Deus eu tenho que aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador. E através de Cristo eu me torno filha de Deus, filho de Deus, cordeiro de Cristo. Deixamos de ser bastardos para sermos filhos. Através do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos esse mérito na vida de sermos chamados filhos de Deus. Não é nosso mérito, é mérito de Cristo, que deu a vida dele por nós. E todo você que recebe a Jesus, você se torna filho e filha de Deus. Louvado seja Deus, mas tem os filhos da perdição, tem os filhos do maligno, tem a própria palavra de Deus diz que tem os rebeldes, que são aqueles que não querem ser filho de Deus, que não querem Jesus para a sua vida. Os cães não querem Jesus para a sua vida, eles não querem. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então, ele diz aqui, porque a estreita é a porta, e é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
poucos há o que encontra essa porta estreita. A porta larga é o que mais você encontra, né? A porta larga, que tudo pode fazer. Que está lá no pecado, que está lá comendo com os porcos, que está lá na prostituição e estão dizendo para você que você vai ser salvo. Que está lá na prática do pecado e estão dizendo que para você que você vai ser salvo. Não, morreu, acabou tudo. Não, não tem negócio de juízo, não tem nada de outra vida. Não, morreu, a carne vai pro pó, acabou tudo. Vamos curtir a vida, né? Assim que eles falam. Vamos curtir a vida, porque o que a gente espera é a morte, né? Eles dizem. O que a gente espera? Vamos curtir, vamos gozar, vamos beber, vamos comer, não é isso? Vamos viver a vida, eles dizem isso, né? Porque qual é o nosso final? É a morte. Eles dizem isso. O nosso final não é a morte. Nós que estamos em Cristo, o nosso final é a vida eterna. O corpo voltará para o pó, mas a alma voltará para o Pai. Nós iremos ter a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. A morte significa o inferno. A morte significa o quê? Perder a salvação. Isso que significa a morte. Tu não terá uma vida com Deus. Tu não entrará no reino do céu. Tu não entrará no reino do céu. Isso que significa morte. E nós temos que entender que a morte com Cristo se representa a vida. O corpo volta para o pó, mas a alma voltará para o Pai. Nós iremos viver com Cristo, nós iremos viver com Deus. Ele foi para o Pai preparar lugar para mim e para você. Ele foi preparar uma morada. Então, se ele foi preparar uma morada, são para vivos, não são para mortos. Não é verdade? Se ele foi preparar um lugar para mim e para você, para vivos, não é para mortos. O espírito, ele vive e vivifica. O corpo, ele morre, mas a alma não morre, o espírito não morre, gente. Louvado seja Deus engrandecido. E para onde irá a nossa alma? As pessoas cuidam muito do corpo, né? Se preocupa com o corpo. Ah, eu tô gorda, eu tô magra, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que diminuir meu nariz, eu tenho que aumentar meu nariz, eu tenho que afinar meu rosto, As pessoas se preocupam muito com o corpo, mas a alma. Para onde irá a tua alma? Não ora, não estuda a palavra, não quer saber das coisas de Deus. São como esses cães que vivem na brincadeira, que vivem na porta larga. Você não sente prazer em ouvir a palavra, você não sente prazer em orar, você não deseja Deus, você deseja homens que não estão nem aí para você, você deseja dinheiro, você deseja status, você deseja ser famoso, você deseja as coisas materiais, mas você não deseja Deus? E diz, porque a estreita é a porta e apertada é o caminho, o que leva à vida, e poucos já quem a encontrem. Acautelai-vos. Aí ele vem e nos ensina, Jesus que está falando aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tá entendendo? Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que não praticam a palavra. Pregam a palavra, mas não praticam a palavra. Pregam a palavra, mas não santificam sua vida. Pregam a palavra, mas não têm frutos da palavra. Não tem fruto do Espírito Santo. Não tem o falso profeta. Ele está pregando, está falando a palavra de Deus, né? Está falando a palavra de Deus. O profeta é aquele que leva as escrituras sagradas. O profeta é aquele que é boca de Deus na terra. Esse é o profeta, louvado seja Deus. Mas se esse profeta não pratica a palavra de Deus, o que ele está dizendo? Ele é um falso profeta. Falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, com Bíblia na mão, né? Com Bíblia na mão, que vem às vezes não vem com a Bíblia na mão, às vezes vem com outros livros que não fala da salvação, que não fala do arrebatamento, que não fala que Jesus é Salvador. Vamos lá.
Nós temos que entender, gente, quando fala de falso profeta, eles olham logo para a igreja de Cristo, né? Mas tem falsos profetas em outras religiões, vamos falar numa linguagem que vocês entendam, em outras religiões que eles pegam a Bíblia e mistura com os ensinamentos deles. Esses são falsos profetas, que para muitos são como, né, ovelhas, são estão vestidos como ovelhas. São aqueles que são bonzinhos, né? Que faz a caridade, mas não fala que Jesus salva, mas não fala para aceitar Jesus como Salvador, que não fala que Jesus virá arrebatar a igreja, né? São aqueles falsos profetas que falam o nome de Deus, que falam o nome da mãe de Deus, que falam o nome de tudo quanto é Deus que eles conhecem, mas não falam que Jesus é o Salvador. Tá entendendo? Assim como tem falsos profetas no nosso meio, né? Porque não praticam a palavra, que é os falsos profetas, e tem os falsos profetas em outras religiões que são como bonzinhos, mas não falam que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que entregou a vida dele por nós, que só somos salvos por Cristo. Então, tem vários falsos profetas que são bonzinhos, que são como essas ovelhinhas. Ah, mas é tão bonzinho, é um pai para mim, é uma mãe para mim, mas não fala de Jesus para você. Mas não fala do nosso Salvador para você. Mas não fala que Cristo está voltando. Mas não fala do arrebatamento. Mas não fala da vida eterna. Não fala da vida eterna. Tem muitos falsos profetas em outras religiões, gente, que estão aí usando o nome de Deus, fala de Deus, mas não do Deus que deu o seu próprio filho pela nossa vida, para a nossa salvação. E nem falam que depois da morte segue seu juízo, que depois da morte tem a vida eterna ou tem a condenação eterna. Esses também são falsos profetas, gente. Porque é o evangelho misturado com a doutrina de homens, com a doutrina de demônios, com a doutrina de espíritos. Estamos entendendo e aprendendo que o sangue de Jesus me cubra. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Então Jesus está dizendo aqui, pelos frutos deles nós iremos conhecer. Então você que conhece a palavra de Deus, você que sabe que Jesus é o teu Salvador, aí você está num lugar e vê alguém pregando a palavra de Deus, mas você não vê fruto, não vê prática de oração, prática da lei de Deus, né? Das coisas de Deus, renúncia de vida, viver na porta estreita, viver no caminho que se deve andar, viver no caminho da verdade e da vida, mas são aqueles que vivem na porta larga, o evangelho que tudo pode, o evangelho da prosperidade, o evangelho qual, louvado seja o nome do Senhor, não fala de santificação, não fala do arrebatamento, não fala da cruz, não fala do juízo de Deus. Gente, pelo amor de Deus, Deus ele já está exercendo o juízo dele na terra. Quem estuda a palavra, quem tem espírito sabe que Deus ele tem já julgado muitos. Ele tem julgado muitos. Mas muitos não entendem isso. Muitos não entendem isso, né? Então, o julgamento de Deus, ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Assim como Deus ele está salvando vidas através do seu Filho, Deus também está como juiz julgando muitos já. Muitos já estão sendo julgados aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E aí ele diz, por seus frutos os conhecereis, porventura colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos. Como é que eu posso, né, dizer para as pessoas orar se eu não tenho prática de oração? Vamos lá para a congregação. Se a pessoa é de oração,
né? A pessoa está lá, olha, igreja, ora, né? Está lá pregando para todo mundo, mandando vocês orar, mandando, vem para o ciclo de oração, não sei o quê. Aí o que que acontece? Eu digo para vocês virem para o ciclo de oração. Aí eu não vou para o ciclo de oração, eu só mando vocês irem. O que que significa? Que eu não tenho fruto de oração. Porque se eu mando vocês irem orar, eu também tenho que ir junto. Tá entendendo? Não é porque eu prego que Deus ele não está dizendo para mim não orar. Não é porque eu estou chamando as pessoas para orar e eu não vou orar junto com elas. Vamos entender? Tem que ter fruto de oração. A gente conhece quem ora, gente. A gente sabe quem ora. Porque aquele que é de oração, ele sabe se expressar, ele sabe conversar com Deus. O que é uma oração? Uma conversa com Deus. Tem gente que diz assim, eu não sei orar. Pelo amor de Deus. Você não sabe conversar com Deus? Você sabe conversar com a fofoqueira, você sabe conversar com a tua família, você sabe conversar com teus vizinhos e você não sabe conversar com Deus? Pelo amor de Deus, gente. Então a gente conhece pelos frutos. Quem é de oração vai estar falando em oração, vai estar orando. Quem é de palavra vai estar praticando a palavra, vai estar falando na palavra, gente. Louvado seja Deus, vai estar falando das coisas de Deus, vai estar falando do Senhor Jesus, vai estar falando do arrebatamento, vai ter fruto, vai ter prática, vai estar no nosso corpo, vai estar no nosso sangue, vai estar na nossa boca, vai estar no nosso coração, vai estar em todo o nosso ser, em todo o nosso ser. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Deus Altíssimo. Então ele diz aqui, não pode a árvore dar maus frutos, nem a árvore me dá bons, nem a árvore má dá frutos bons. Não pode uma árvore boa dar maus frutos. Lembra lá que eu falei, né, da colheita? Então, você é uma árvore boa. Você foi uma boa filha. Mas o teu filho, se ele for uma árvore má, ele não vai dar bom fruto, ele vai dar mau fruto, gente. Por isso que a gente vê pastores com os filhos no tráfico, com os filhos na droga. Por quê? Porque deles estão tendo frutos maus. Mas aquele pastor é de oração, está orando pelo filho dele, está lá falando a verdade para o filho dele. Você que é mãe, está com bom fruto, buscando a Deus, se arrependendo, orando, né, intercedendo pela tua família, clamando, adorando a Deus, procurando obedecer a palavra. Mas teu filho está lá dando mau fruto. Então, por quê? Porque ele é essa árvore má. Cada vida é diferente. Cada ser humano tem uma entrega rápida para Jesus, outro não tem. Louvado seja Deus, demora. Outros têm coração duro, precisa ser quebrado. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e todas as árvores más produz frutos maus. Não pode, um ser humano, ele é essa árvore, entendeu? Louvado. A gente tem que entender, gente, nós temos nossos filhos. Pai dos filhos, mas a gente tem que entender que antes deles ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. São filhos de Deus. Então, do jeito que nós temos que obedecer a Deus, os nossos filhos também têm que obedecer a Deus. Você não pode obrigar os teus filhos a obedecer a Deus. Vir a Deus, você tem que ir para a igreja. Não pode, né? Fazer isso é uma escolha do filho dela. Tem que ser um fruto do filho dela. Fruto de quê? Do coração dele, entendeu? Gente, porque as pessoas estão julgando os outros, né? As pessoas querem dizer que você é o culpado do teu filho estar na vida errada. Você não é o culpado. Você é culpado da tua filha estar na vida errada. Você não é a culpada, gente. Eles crescem, eles têm o entendimento deles e eles têm as escolhas. O que nós devemos? Ensinar o caminho da verdade e da vida. O que nós devemos? Dar exemplos para os nossos filhos. Aí vem os do mundo, dão mau exemplo para os nossos filhos. Aí o que que faz? Os nossos filhos têm as escolhas dele. Então não é culpa sua. Porque eu tenho certeza que você não está mandando o teu filho roubar, matar, usar droga. Eu tenho certeza que você não está mandando o teu filho fazer coisas erradas, fazer essas práticas más. Se você está aqui numa live cristã, tenho certeza que você não faz, não manda isso. Mas tem gente te culpando. Não, o filho é assim por causa dela. Não é, gente. A Bíblia é muito clara. Ensina a criança o caminho que se deve andar.
Se a criança cresce e não quer andar nesse caminho, quer andar na porta larga, tua mão está limpa. Tu não será julgado, tu não será condenado por causa do pecado dos teus filhos, por causa do fruto do teu filho. Tá entendendo? Cada árvore dá seu fruto. Então, teus filhos, os nossos filhos, eles vão dar o fruto dele. Você tem o seu fruto. Estamos entendendo o que é fruto, gente. A prática da palavra de Deus, o fruto do Espírito Santo, o fruto do arrependimento, o fruto de que eu me arrependi daquele pecado e não vou mais praticar aquele pecado. Está entendendo? A árvore que dá caju, a outra árvore dá banana. Então, caju não pode nascer banana, tem que nascer caju. Tá entendendo? Então, o teu filho vai ter o fruto dele, a tua filha tem que ter o fruto dela. Você tem que ter o teu fruto, eu tenho que ter o meu fruto. Aprendemos e entendemos. Gente, nós temos que estudar a palavra de Deus. Senão vocês vão viver e condenando os outros, julgando os outros e se condenando. Vocês vão viver e medindo os outros e vão ser julgados e vão ser medidos se nós julgarmos e medirmos os outros. Louvado seja Deus, nós temos que entender, gente. Pais não pagam pelo pecado dos filhos. Você tem uma vida com Deus, aí teu filho está numa vida errada. Quer dizer que tu está pagando pelo pecado do teu filho, de um pecado que não é seu? Não. Estamos aprendendo isso pelo amor de Deus. A palavra de Deus é de fácil entendimento. Só que os seres humanos querem entender a sua maneira, ao seu entendimento, e não ao entendimento da palavra, não ao entendimento do Espírito Santo. O inimigo, ele quer condenar todo o tempo você, quer condenar todo o tempo mim, aí você fica aceitando essa condenação. Eu vou dizer uma coisa que está na palavra de Deus. Se nós praticamos a palavra de Deus, se nós nos arrependemos, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, há fruto desse arrependimento. Então significa o quê? Para nós não há condenação. Por quê? Porque nós nos arrependemos do nosso pecado. E aquele que se arrepende do seu pecado, não há condenação na vida dele. Então, quando há uma condenação, está faltando nós nos arrependermos dos nossos pecados. Nós não seremos condenados pelo pecado de ninguém. Entendemos? A Bíblia diz isso. Cada um cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Cada um terá o seu julgamento. Eu não serei condenada por causa de vocês não serão condenados por minha causa. Estamos entendendo e aprendendo? Vocês não serão condenados pelas práticas dos filhos de vocês, os teus filhos não serão condenados pelas nossas práticas. Nós vamos dar conta das nossas práticas para Deus. Estamos entendendo e aprendendo? Aprendemos, louvado seja Deus. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Olha aí, gente. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então vamos procurar ter fruto da palavra de Deus, ter prática da palavra de Deus. Vamos ser praticantes da palavra de Deus. É isso que Jesus quer, gente. É Jesus que está falando aqui. Se você estudar o Evangelho de Mateus capítulo 7, Jesus que está falando aqui para os discípulos, é Ele mesmo que está pregando. Interessante, né? Jesus profeta, usado nas revelações, eu conversando com Deus, estudando a palavra, né? As pessoas gostam de ser usadas na revelação. Mas quando Jesus estava revelando, gente, presta bem atenção, aqui ele estava revelando. Aqui ele estava revelando o corpo, alma e espírito de muitas pessoas. Era isso que ele estava aqui fazendo. Ele estava só falando, vocês que condenam. Por que ele estava falando isso? Vocês que condenam os outros, que julgam os outros, que medem os outros, vocês serão medidos. Ele estava falando por quê? Porque ele estava revelando corações que fazem isso, tá entendendo? Só que as pessoas acham que a revelação, Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar não sei o quê. Oh, Jesus amado, se você estudar a Bíblia e ver quais eram as revelações que o Senhor revelou a João na ilha de Patmos, o Apocalipse, gente, pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus,
O livro das revelações, o livro das escrituras sagradas, tudo é o livro das escrituras sagradas, que você vai ver o que é revelação, o que é profecia. A gente não vê Jesus falando que vai dar. A casa que ele fala que vai dar é no céu. Irei para o meu Pai preparar moradas para vocês. Não é isso que ele diz? Que ele vai para o Pai preparar uma morada para vocês. Ele mesmo diz que ele não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Se você estudar a Bíblia, você vai entender o que é revelação, o que é profecia. Então, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Vamos lá. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Entendeu? Não é porque eu prego que vocês me conhecem, mas é pelo meu fruto que vocês vão me conhecer, pela prática da palavra, pelo testemunho de vida, é que vocês verdadeiramente vão me conhecer. Não é palavra, gente, é ações, porque o amor sem obra é morto. Tá entendendo? Então, se eu prego o evangelho e não tenho prática do evangelho, eu sou morta, sou mentirosa. Para Deus, eu sou uma mentirosa, porque aquele que não pratica a palavra é mentiroso. A Bíblia diz isso. Ele não tem fruto. Ele é uma ovelha em pele de cordeiro. Estamos entendendo e aprendendo, gente do céu. Então, portanto, pelos frutos os conhecereis, pelas práticas. Entendemos? Nem todo. Olha só, eu falo muito isso. O Espírito Santo sempre manda eu falar esse versículo. Quando foi hoje na madrugada que ele me deu essa palavra, eu digo: eita Jesus, lá vem o Senhor falar o versículo que ele sempre me manda eu falar aqui na live. Presta atenção aqui. Mateus capítulo 7, no versículo 21, diz bem assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entendemos? Aprendemos? Não é só aceitar Jesus, é fazer a vontade de Jesus, é fazer a vontade do Pai. Não é só dizer Senhor, Senhor, estamos orando, o nome de Deus está 24 horas na nossa boca. Mas se nós não fazemos a vontade de Deus, olha o que ele diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, gente. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entendemos? Então, o primeiro passo, pegarmos nossa vida para Jesus. O segundo passo, fazer a vontade de Deus. Renunciar a nós mesmos. Renunciar os nossos desejos, as nossas vontades. Para quê? Para entrarmos no reino do céu. Há um processo de libertação. Entendemos? Há um processo, há um trabalhar de Deus. Deus está nos limpando, Deus está nos lavando, Deus está arando a terra, Deus está semeou na nossa terra, que é o nosso coração. O que vai acontecer? Vai crescer essa semente, vai ser uma árvore, e esta árvore vai ter fruto do que? Da prática da palavra, fruto do Espírito Santo. Entendemos? Aí sim, fazendo a vontade de Deus, entraremos no reino do céu. Ninguém vai entrar no reino do céu sem fazer a vontade de Deus. Está escrito aqui na Bíblia, gente. É ser praticante da palavra. Porque se não formos praticantes da palavra, somos mentirosos. Somos mentirosos para Deus. Eu ouvir a palavra e praticar. Eu pregar a palavra e eu praticar. Estamos entendendo e aprendendo, gente? Porque tem muitos dizendo Senhor, Senhor, mas não praticam a palavra, são mentirosos, são ovelhas, são lobos em pele de ovelha. O que a gente vê são muitos lobos em pele de ovelha, né?
Em tudo quanto é lugar, no mundo todo, a gente vê aquelas pessoas que parecem ser boazinhas, mas não têm prática da palavra. E ele diz aqui: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Jesus faz uma pergunta para eles. E, e em teu nome não expulsamos demônios? Jesus falando, hein? Oh, Jesus amado, e em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi: o próprio Jesus dirá para essas pessoas, abertamente: nunca vos conheci. Chega, dói o coração, né? Pelo amor de Deus, todos os dias eu digo isso para Deus: Deus, eu não quero nunca ouvir isso. Gente, todos os dias eu oro, eu clamo pedindo para Deus: Deus me liberta, Deus me liberta, Deus, que eu seja praticante da tua palavra. Gente, isso aqui tá, sabe, eu gravei no meu coração. Eu não quero pregar a palavra, eu não quero orar pelos enfermos, eu não quero profetizar, que a palavra é a profecia, eu não quero e perder a minha salvação. Pelo amor de Deus, todos os dias eu digo: Jesus, volta logo, me leva logo, volta logo, Jesus, volta logo. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Já pensou, gente? Eu acordar nas madrugadas, aguentar o que eu tenho aguentado. Vocês nem sabem o que eu tenho aguentado por causa da live da madrugada. Vocês nem sabem o que eu tenho passado por causa da live da madrugada. Para chegar naquele grande dia de Jesus dizer para mim que não me conhece. Ah, isso eu não quero ouvir, não. Não quero não, gente. Então, você tem que saber o que quer. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber se você é praticante da palavra. Porque não é só dizer Senhor, Senhor, não é só ser usado na palavra, usado na cura, e não ser praticante da palavra e não ter fruto do Espírito, fruto da palavra, prática da palavra. Então ele diz aqui: em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o pecado. Então, eu entregar minha vida para Jesus é ter essa libertação da prática do pecado. Você pode estar numa live cristã, você pode ir para o culto, você pode falar de Deus, mas se você continuar na prática do pecado, Deus vai dizer isso para você, Deus vai dizer isso para mim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a prática da iniquidade? É esse pecado aí que tu não larga, que tu não quer largar. Tá cantando para Deus, né? Mas não quer largar esse pecado. Está pregando a palavra, mas não quer largar esse pecado. Está indo para o culto, mas não quer largar esse pecado. Tem esse pecado como prática. Todo dia tu está praticando esse pecado. Estamos entendendo isso que é a prática. Então, louvado seja Deus, nós temos que buscar. Lembra que a mensagem diz? Primeiro a nossa libertação. Não é a libertação do nosso filho, é a nossa libertação. Então, primeiro, nós temos que procurar ser praticante da palavra, procurar obedecer a palavra de Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que ter práticas da palavra, práticas de seguidores de Cristo, prática dos ensinamentos de Deus, ouvir e colocar em prática. Não é só ouvir e pronto, esqueceu, não deu crédito, não deu ouvidos também, né? Não deu ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente. Então, gente, aquele que está praticando a palavra, ele é semelhante ao homem prudente. E o que a gente vê de gente imprudente, né, gente? Não é pouco, não, é muito. É muita gente imprudente. A palavra de Deus diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que significa? Os filhos das trevas praticam o que as trevas mandam.
mas os filhos da luz não praticam o que a luz manda. Estamos entendendo, gente? A gente vê, né, que as pessoas do mundo são fiéis às suas práticas, né? São fiéis a seus ídolos, né? Idólatras dos famosos. Meu Deus, né? O que a pessoa é idólatra do famoso é fiel lá para aqueles famosos. O famoso nem conhece eles, não sabe nem se eles nem ajudam eles quando eles precisam, né? Ah, vai pedir uma ajuda do famoso, o famoso está querendo, já diz assim, eu trabalhei para ter, eu vou ajudar ninguém nada, né? Esse povo só quer pedir de mim. Às vezes eles dizem, vão trabalhar, né? Eles dizem assim mesmo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas são tão fiéis, fiéis às trevas, são tão prudentes, mas não são fiéis a Deus, não são praticantes da palavra de Deus, mas são praticantes das coisas do mundo. Então ele diz, todo aquele que pois e que escuta estas minhas palavras, as praticas, semelhá-lo-ei ao homem prudente. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. O homem prudente não cai, gente. A mulher prudente não cai. Pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir um rio, pode vir as lutas, pode vir... Você já viu aquela pessoa que entregou sua vida para Jesus e nunca saiu da presença de Jesus? Permanece chorando, permanece sendo julgado, permanece sendo desprezado, permanece sendo acusado, permanece levando pedradas, mas permanece. Não sai da presença do Senhor. Por quê? Porque é um prudente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele diz aqui, porque estava edificada sobre a rocha. Então, gente, para a gente não cair, a gente tem que ser edificado na rocha. O que é a rocha? É a palavra de Deus. O que é a rocha? É Jesus Cristo. O que é a rocha? É o Espírito Santo. A palavra de Deus é o nosso alicerce. A palavra de Deus, nós somos levantados por Deus aonde? Na rocha. Na palavra. Então você tem que ser levantado pela palavra. Eu tenho que ser levantada pela palavra. Nossa vida está sendo edificada, né? Uma casa edificada, uma construção. Deus está em obras em nós, né? Ele começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai terminar a tua casa, ele vai terminar a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E exaltado seja Deus. Então, o segredo é nós estarmos firmados em homens? Não. Firmado em mulheres? Não. Firmado nos filhos? Não. Firmado nos ídolos? Não. A gente tem que estar firmado aonde? Na palavra. Edificado na palavra. O teu alicerce é a palavra de Deus. Estão me entendendo? Mas as pessoas não querem buscar a palavra de Deus. As pessoas querem oração. As pessoas querem ser religiosos. Mas as pessoas não querem ser praticantes da palavra de Deus. E se você é praticante da palavra de Deus, pode vir o que vir. Mas você não vai cair. Vai permanecer na presença de Deus. Louvado